Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Poucos perceberam a gravidade do que Elon Musk falou sobre 2022. Elon Musk disse com todas as letras que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal é um falso juiz que se envolveu em interferência eleitoral séria na última eleição presidencial de 2022. A informação é da CNN. Algo extremamente grave. O bilionário disse que existem evidências crescentes da acusação contra Moraes. Abre aspas. Há evidências crescentes de que um juiz falso, Alexandre de Moraes, se envolveu em interferência eleitoral séria, repetida e deliberada na sua última eleição presidencial no Brasil. Pela lei brasileira, isso significaria até 20 anos de prisão, disse Musk. Lamento dizer que parece que alguns ex-funcionários do Twitter foram cúmplices em ajudá-lo a fazer isso. Qualquer pessoa com exemplos ou evidências nesse sentido, por favor, responda a esta postagem. O X criou um perfil específico para divulgar supostas decisões sigilosas proferidas por Moraes. A criação da página é uma reação de Elon Musk depois que Moraes determinou a suspensão imediata da rede social no Brasil, por uma série de descumprimento de ordens judiciais de censura. Lira dá o primeiro passo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, expressou sua opinião sobre as ações do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal em relação à rede social X, anteriormente conhecida como Twitter. Para Lira, o processo judicial em questão não deveria ter estendido a outras entidades. Se no escândalo das Americanas fossemos bloquear a conta da Ambev, não seria correto. Então, a briga jurídica envolvendo X nunca deveria ter sido extrapolada para bloqueio de contas da empresa Starlink, afirmou Lira. O que está acontecendo agora é Moraes Files, mesmo. É isso aí. Como a Branca lembrou, esse é o caso típico de quem, depois do banho do bebê, lá joga com a água o próprio bebê, né? O Twitter, o antigo Twitter, o X, o espaço ocupado pela política nessa rede é relativamente pequeno. Não podem escrever agora sobre o artista preferido, ninguém pode escrever sobre isso. Não pode falar de esportes, não pode falar do time predileto. Então é o seguinte, ele fez o que a ditadura do AI-5 jamais pretendeu fazer, examinou, nada disso. Ali você trabalhamos, Alexandre, eu sob censura, eu peguei 5 anos de censura, na Veja e no Estadão. Então era o seguinte, era uma censura política, clara, assumida, não era para se publicar nada que prejudicasse a imagem do governo. Eles diziam que pessoas não poderiam sequer ser mencionadas. Agora não. Você tem uma censura muito mais brutal e abrangente. Não pode falar sobre nada, já que a rede está banida do Brasil. É a mesma coisa seria a mesma coisa se o governo, que tinha o AI-5 como instrumento, fechasse todos os jornais, até os jornais a favor. Ele censurava alguns, outros não. Era um negócio mais seletivo. É cruel, toda censura deve ser proibida pelos homens de bem, deve ser contestada, combatida, mas aquela censura, pelo menos, era clara. E o censor, ele não dizia que defendia a democracia. Ele não dizia. Ele dizia que era preciso acabar com essa subversão que havia e que precisava botar ordem na casa e, portanto, o governo não poderia ser alvo de críticas. Ponto final. Agora, em nome da democracia,
fecham o Twitter, o X, e ficam fazendo, dançando um minueto para passar a sensação, o povo não é bobo, de que não, tudo que a lei exige está sendo cumprido. Então, Paulo Gonet tem de dar o seu parecer e tal. É uma conversa fiada. O que aconteceu foi o seguinte: o que já se sabia foi provado. Papéis, a reprodução de recados trocados por WhatsApp, áudios, provam que um juiz agia fora da lei para punir quem ainda tenta, né? Ainda age assim, para punir quem ele acha que deve ser punido. Com base em que lei? Nenhuma. Nenhuma. O Alexandre de Moraes se baseia nas suas vontades, nos seus caprichos. Ele elege um inimigo e esse inimigo é obrigado a conhecer a meia liberdade, né? Que é o que acontece ainda agora com o preso que tem o Felipe Martins, que teve a sua libertação recomendada pela Procuradoria-Geral. A mesma Procuradoria-Geral agora, há poucos dias, achou que é correto ele continuar usando tornozeleira eletrônica. Então, a Procuradoria também desapareceu, já que o Alexandre de Moraes extinguiu, entre outras coisas, o sistema acusatório brasileiro. A Procuradoria, ele procura quando quer, quando convém e sabe o que a Procuradoria dirá. Então, acabou isso aí. Nós estamos sob censura, a censura é fora da lei, e foi provada. Não é isso que se discute. Fica um teatrinho de quinta categoria e no palco se movem canastrões que têm que se explicar em vez de continuar cobrando de inocentes, tá? O crime que não cometeram. Moraes age fora do rito. Quem age fora do rito é um fora da lei. E quem é um fora da lei tem que ir para a cadeia, diz o deputado. O deputado Sanderson, discursando no Senado, foi para cima do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes age inclusive numa palavra nova, num juridiquês novo, fora do rito. E quem age fora do rito no sistema jurídico brasileiro é um fora da lei. E quem é fora da lei tem que ser julgado, condenado e ir para a cadeia. Não é só caçá-lo através de impeachment, é botar na cadeia. É botar na cadeia, porque comete crime. Cresce de tamanho a responsabilidade e atribuição do Senado Federal. Não que a Câmara não tenha responsabilidades, tem inúmeras responsabilidades, mas o Senado é que tem, segundo a Constituição, a capacidade de enfrentar abusos que tais. Eu cito aqui os abusos de Alexandre de Moraes, mas tem também abusos de outros ministros, porque ele não faz nada sozinho. Ele tem anuência de outros ministros que o aplaudem. Se nós estamos num Estado democrático de direito, e não sei se realmente estamos, qualquer um que estudou direito constitucional vai ver que a primeira Constituição, Zucco, é de 1215 na Inglaterra. Quando, mesmo no Império, numa monarquia, a população se reuniu e disse: não, o senhor é o rei, mas nós vamos estabelecer uma carta magna e o senhor só vai fazer, isso na Inglaterra, 1215, só vai fazer, Gustavo Gayer, aquilo que a Constituição autoriza. Mais nada. E em 1215, o rei, imagine, disse: não, eu concordo, porque todo o poder emana do povo. E aí que se criou essa tradição. O Brasil, a primeira Constituição nossa é de 1834, né? Não, desculpa, 1824, a primeira Constituição, 1824, com Dom Pedro I ainda, 1824, né? Passamos todo o tempo do Império com Dom Pedro II, com a mesma Constituição. Depois de 1891, outra Constituição. Depois 1934, 37, 64 e 88. 67, uma emenda, e 88. Ou seja, nós sempre, com todos os problemas que nós enfrentamos, nós sempre tivemos uma Constituição dando norte. Eu me formei em Direito
Entrei na Faculdade de Direito em 1989. Cabo Gilberto. Em 89, primeiro ano da Faculdade de Direito, com 18 anos. E era justamente o ano seguinte da Constituição, da nova Constituinte estabelecida e Constituição. Senador Girão. Então, já ingressei num regime jurídico e constitucional que é o que está aqui. E nesses 35 anos, nós, sobretudo aqueles que atuam no direito, nunca presenciamos um Estado tão constitucional, tão vilipendiado quanto o atual. Nunca. Não há registro, Júlia Zanata, não há um registro de abusos como os que têm sido cometidos por justamente quem tinha o dever de garantir as garantias. É o primeiro a atacar, Alexandre de Moraes é o primeiro a atacar e rasgar a Constituição. Porque o ministro do STF tem um grande poder. Como deputados também tem, senador também tem, o presidente da República tem um enorme poder, mas ninguém está acima da lei. Se a lei não autoriza abusos como os que estão sendo praticados agora, e não é esse atual, o único, isso foi a gota d'água. A proibição, com a palavra que o senhor usou, senador Girão, o banimento do Twitter, do X, que é a maior rede de relacionamentos do mundo, o banimento, a proibição, foi a gota d'água. Em 6 anos que nós estamos aqui, minha amiga Bia, nesse mandato juntos, quando que nós viemos para o Senado, até essa hora, desde as 4 da tarde, para falar no Senado, que é o fórum competente, primeira vez. Então, é um momento muito especial que exige coragem, como disse o Zucco, coragem para mudar o cenário. Rodrigo Valadares, seu discurso foi muito feliz. Coragem para mudar o cenário. Porque o Cleitinho falou aqui de forma simples, não adianta nós termos aqui grandes graduados, mestres, doutores, intelectualmente qualificados, se não tivermos covardes. E hoje, infelizmente, boa parte do parlamento, Senado e Câmara, são formados por covardes, senador Beto Martins. Covardes. Qual é a palavra que nós vamos usar? Porque o Senado, e cabe à Câmara também, e sobretudo a Câmara, porque o Senado aprovou em 2017, a Terena Ventura comentou, a proposta de emenda à Constituição dando fim ao foro privilegiado. Só o Brasil e mais 4 ou 5 países do mundo afora, José Medeiros, tem o tal de foro privilegiado. O Brasil tem. É o país do sistema, o país do mecanismo, do maquinismo, do tal de consórcio. 2017 foi aprovado aqui no Senado. A Câmara está parado com essa PEC até hoje. Por que não votaram? Porque a Câmara, os deputados, senhor presidente da Câmara, meu presidente da Câmara, Arthur Lira, por que não votaram a PEC 333 de 2017 que está parado na Câmara ainda? Então, há responsabilidade para o Senado, Adriana Ventura, e há também na Câmara. Porque se nós terminarmos de uma vez por todas com esse famigerado foro privilegiado, boa parte dessas questões, ou quase tudo, vai por água abaixo. Porque o Senado, o STF não vai ficar subjugando deputados e senadores. Eu falava hoje, senador Girão, para encerrar, por que, afinal de contas, o STF está jurisdicionando nessa questão do Twitter? Aonde está a atribuição constitucional para o ministro do STF exarar uma decisão judicial sobre o Twitter? Não tem competência. Não tem competência constitucional, nem no Código de Processo Penal, nem no Código de Processo Civil. Não pode. Só quem pode, nesse sistema vetusto, ultrapassado que nós usamos, o tal do foro privilegiado, são deputados, senadores, presidente da República, PGR, ministros de Estado, âmbito federal e o vice-presidente da República, como também os ministros do STF. Mas ninguém mais pode ser investigado, julgado pelo STF, quem não tem a previsão constitucional. Então, eles agem fora da lei, o ministro Alexandre de Moraes age, inclusive, numa palavra nova, num juridiquês novo, fora do rito. E quem age fora do rito no sistema jurídico brasileiro é um fora da lei, e quem é fora da lei tem que ser julgado, condenado e ir para cadeia. Não é só caçar ele através de impeachment, é botar na cadeia. Botar na cadeia porque comete crime. Eles não botaram aí, e nós acompanhamos de perto, o senador Magro Malta está visitando lá aqueles presos políticos, na Papuda, na Colmeia, 17 anos de cadeia, 15 anos de cadeia, o que fizeram? Nada. Gente que nem em Brasília estava, levando 15, 16, senador Flávio, 15, 16 anos, não estavam nem em Brasília.
E aí, Senado e Câmara, os dois, aplaudindo. Chegou a hora, nós não aguentamos mais, entrar numa pizzaria ou num avião, ou num campo de futebol e dizer, e aí, deputado, eu votei no senhor por o senhor ser um covarde, como o senhor está sendo? Me perdoe a palavra, por o senhor ser um bunda mole, um cagão, a palavra que muitos têm usado. Desculpe aqui, mas acho que o momento é para indignação. Indignação que o povo tem demonstrado com a letargia, a covardia e a omissão do Parlamento brasileiro. É hora de agir. Quer ver mais vídeos como este? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.